Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio para tratar sobre um tema muito importante, que eu diria que é até a nossa continuação, já que no nosso 51º episódio, este episódio que vos falo, nós estaremos falando sobre a restituição do ICMS por substituição tributária. E se você é um curioso sobre este tema, ou mesmo se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu já convido você a permanecer conosco neste episódio. Vem comigo! E já que no episódio anterior nós falamos sobre substituição tributária, é claro que neste episódio você já sabe mais ou menos como funciona, já sabe tudo o que se passa sobre a substituição tributária para frente, para trás. Agora ficou aí a dúvida sobre aquela situação. Paguei a mais, e agora? Como faço para restituir o que eu paguei de forma indevida? Pois é, muita gente tem dúvidas sobre a substituição tributária quando se trata dela ser aquela chamada progressiva, quando o fato gerador ainda não ocorreu, mas ainda assim o contribuinte, aquele que foi substituto, que está sendo obrigado a recolher aquele tributo de forma antecipada, ele paga indevidamente, porventura. Como é que essa pessoa faz para receber esses valores de volta, hein? Então, quando a gente fala sobre restituição de ICMS por substituição tributária, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que a legislação que é relativa à substituição tributária, ela tem como uma regra geral que ela prevê somente a restituição do ICMS quando ele é pago por antecipação, ou seja, através da substituição tributária progressiva. A gente não fala de restituição de ICMS quando é a substituição tributária regressiva. Por quê? Porque se estamos antecipando, estamos falando de uma substituição tributária para frente, ou seja, progressiva, quando aquele fato gerador que se presumiu, ele não aconteceu. Para que você possa entender como funciona na prática, por exemplo, determinada mercadoria que teve ali o recolhimento daquele ICMS através da substituição tributária, ela se perdeu, ela cancelou, ela deteriorou e ela não vendeu. Ou melhor, ela foi vendida, mas com preço muito menor do que aquele que se presumia que estaria sendo vendido. Nesses casos, é claro que pode sim ocorrer a restituição do ICMS pago por antecipação. Ou seja, quando a posterior saída que deveria acontecer e que ensejou a retenção não ocorreu. Quando a gente fala sobre essas situações, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês também a questão do fato gerador, quando ele não está realizado. Ele caracteriza pela inocorrência daquela operação subsequente por motivo que eu já falei aqui para vocês. Houve uma perda, houve um roubo, houve uma quebra, houve um extravio, até mesmo uma inutilização ou até mesmo o consumo da mercadoria. É claro que sempre vai existir casos excepcionais. E esses casos excepcionais, onde você vai encontrar esses casos? Na legislação do ICMS do seu estado, que é quando a gente fala legislação específica, ela vai determinar quando não vai ocorrer a restituição do ICMS pago por antecipação. E na ocorrência de qualquer dessas situações, cada estado ele é competente para estabelecer as normas que vai aplicar em relação à restituição do imposto.
para aquele contribuinte que efetivamente recolheu antecipadamente. Quando a gente fala sobre essas questões, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês uma alteração que ocorreu a partir de 2018, que está relacionada à restituição ou à diferença no pagamento do ICMS-ST. Quando a gente falou sobre a aplicação do regime da substituição tributária, quando a gente trata de um fato gerador que está presumido, ou seja, uma venda futura, o cálculo do ICMS-ST é usado uma base de cálculo que também ela é presumida. Ela é formada por algumas parcelas que são previstas através de atos legais, como, por exemplo, a adição da MVA, ou seja, da margem do valor agregado, ou até mesmo do índice de valor adicionado, que é o que a gente fala de IVA, tá? Ou os preços pautados que são fixados em reais e, em alguns casos, fogem da realidade dos comerciantes, dos preços de venda que são efetivamente praticados. Então, analise bem essa situação. Quando ocorre isso, surge uma diferença, a maior ou a menor, entre o cálculo e o recolhimento efetivo daquele imposto ICMS-ST e o valor da venda. Quando isso ocorre, é claro que a gente precisa retornar à nossa Constituição Federal, mais precisamente no artigo 150, parágrafo 7º, que lá diz a previsão da hipótese de restituição do ICMS-ST, quando não ocorre o fato gerador que se presumiu, levando a muitos contribuintes substituídos buscarem por meio jurídico o ressarcimento do direito ao ressarcimento do ICMS-ST que foi pago a maior. E quando isso acontece, existe algumas ações cabíveis, como por exemplo, e eu trago aqui uma que a gente já comentou diversas vezes em alguns episódios aqui do nosso podcast, que é sobre a ação de repetição de indébito, que é uma ação ordinária tributária, que é justamente que tem o objetivo ali de reconhecer o direito de ressarcimento daquele contribuinte que pagou de forma indevida, né? Se ele pagou o ICMS a maior, né, ele precisa ali ter o valor restituído. Agora, temos também uma outra situação, que é o mandado de segurança, por exemplo. Existe também uma via judicial que o contribuinte pode ali tá exercendo através do meio jurídico, tá? Depois de muitos questionamentos jurídicos, né, o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu já trago essa informação para vocês, que ele decidiu com efeito de repercussão geral. O que isso significa? Serve para todos os contribuintes, então fiquem atentos aí. Recurso extraordinário 593.849. No final de 2016, o STF ele decidiu sobre a referida questão. E ele trouxe aí uma possibilidade de se exigir ali a restituição da quantia cobrada maior, sempre na hipótese de substituição tributária para frente, quando a operação final ela resulta em valor inferior àquele que foi utilizado para efeito de incidência do ICMS. Então, na prática, como é que fica essa questão? Todos aqueles produtos que são vendidos com um valor menor sobre aquele que foi retido a título de ICMS, substituição tributária, deve haver uma restituição do ICMS. Então, como é que isso pode ocorrer? Cada estado ele deve criar as suas próprias regras para que ocorra o cumprimento dessas obrigações acessórias, através de entrega de declaração, arquivo magnético, né? E até mesmo um processo administrativo de restituição, que vai, é claro, verificar ali o período abrangido, qual contribuinte pode fazer o pedido, entre outras informações. Então, já fique claro que os estados, aproveitando dessa referida decisão,
eles estão interpretando a contrário senso também para identificar a possibilidade do pagamento de diferença de ICMS-ST no caso da venda da mercadoria tenha sido feito num valor superior ao que foi recolhido. Então, já fica a dica, porque da mesma forma em que você pode estar se beneficiando com o ressarcimento toda vez que ela é feita, a venda for realizada no valor a menor, se a venda foi realizada no valor superior, é claro que tem ali uma diferença de ICMS-ST que deve ser paga. Então, eu vou passar agora a informar a vocês algumas situações muito importantes. No ano de 2018, o estado de São Paulo ele foi o pioneiro e ele alterou a legislação, instituindo aí o sistema de apuração de um complemento, ou seja, o ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária antecipada, tá? Como é que é feito isso? É através de uma declaração eletrônica que possibilita ali o ressarcimento da diferença do ICMS-ST. Agora, observe, tá? As demais unidades da federação, elas estão ajustando à medida do possível, tá? E exigindo e determinando desde logo como vai ser feito o ressarcimento e até mesmo a diferença do ICMS-ST, adotando sistemáticas novas realizadas e relacionadas à apuração dessa complementação, até mesmo dessa restituição do débito, da responsabilidade pela substituição tributária. Então, aqui a gente tem alguns indicativos de alguns atos legais que a gente vai passar na descrição desse podcast, desse episódio de hoje, até para que você já fique atento a todas as legislações que você precisa analisar e com as datas de vigência para cada uma, tá? Agora, uma informação importantíssima. Para você que precisa entender e saber o que é esse pedido de restituição de ICMS por substituição tributária, quando o fato gerador presumido não ocorreu, você precisa entender que o contribuinte que pode utilizar esse serviço é sempre aquele que recolheu em favor daquele estado. Então, aquele estado que é correspondente ao fato gerador que se presumiu, só que não se realizou. E quem é o órgão responsável? É sempre a Secretaria de Fazenda do Estado. Então, muitas secretarias de Fazenda dos estados, elas estão adotando um rito específico para que seja feito esse requerimento de restituição de ICMS e substituição tributária. Isso pode ser feito através de um procedimento fiscal tributário. Esse procedimento fiscal tributário, ele pode ser realizado através da internet, tá? Então, muitas secretarias de Fazenda, com a pandemia, já estão adotando este rito, né, através do domicílio tributário eletrônico, em que o contribuinte ele tem ali, através da sua certificação digital, o acesso à sua conta corrente fiscal, onde estão ali descritas todas as opções para que ele possa realizar. Dentre elas, a opção de requerer a restituição do ICMS-ST. Isso é feito como? Eu vou falar de uma forma muito geral aqui para vocês, mas já fica a dica para que você possa ali conversar desde logo com seu advogado tributarista para verificar se você pode realizar esses pedidos e se esse pedido é viável para você e se ele já pode dar entrada para você nesse pedido, tá? Assim, o primeiro passo é sempre acessar sua conta corrente fiscal através do domicílio tributário eletrônico. Isso você faz através do certificado digital. Do certificado digital, muito provavelmente você vai observar
uma opção de requerimento de restituição do ICMS e substituição tributária. E lá, muitas secretarias de Fazenda, elas dão a opção do preenchimento de formulário. Aí você preenche, imprime, assina o requerimento e já faz a juntada dos documentos, já anexando, como se fosse dar entrada em um processo administrativo fiscal, tá? Importante que eu destaco aqui para vocês é justamente em relação a essas questões da pandemia, porque com a pandemia tudo ficou de forma mais digital. Então, já observe desde logo que é necessário sim que você observe como funciona no seu estado o pedido de ressarcimento do ICMS, substituição tributária, tá? E sempre leve em conta a questão do recurso extraordinário número 593.849. Por quê? Porque ele traz uma discussão muito grande em relação ao artigo 166 do CTN, tá? Por quê? Porque uma das exigências que se viu sendo imposta pelos estados foi o cumprimento do artigo 166 do CTN. Como se sabe, quando a gente fala sobre restituição de tributo, que comporta ali um repasse de ônus econômico, esse dispositivo, ele precisa estar sempre sendo verificado, muito porque ele também é aplicável ao ICMS-ST. Ele não seria necessário, ou seria necessário, né, um substituto tributário que comprovasse que não repassou o ônus econômico para as próximas etapas. Então, para isso, na prática, a gente sabe que o cumprimento do 166 do CTN, ele inviabilizaria, se não a maioria das restituições devidas. Agora, muito importante, observe com seu advogado tributarista, porque cada caso é um caso. E verificando essa questão do 166 do CTN, a gente tem como base que o volume das operações das empresas que lidam com essas mercadorias, que são sujeitas à substituição tributária de ICMS, ele é bastante elevado e praticamente impossibilita o contato com todos os clientes. Então, quando isso ocorre, o fato fica indiscutível a questão desse repasse do ônus econômico. E justamente com isso, a gente tem um precedente que afasta essa exigência da observância do artigo 166, que é justamente o agravo interno do recurso especial, e eu já peço que anotem, recurso especial número 1.426.465 do Paraná. Já fica a dica, tá? Por quê? Porque apesar disso, não se pode afastar por completo o risco das autoridades estaduais exigirem, tá? E ainda que indevidamente, o cumprimento do 166 do CTN, tá? Em relação à restituição do ICMS-ST. Quando isso ocorrer, o que o seu advogado tributarista deve fazer? É claro, judicializar a demanda. Por quê? Porque a gente tem aí uma ilegalidade ocorrendo em face do contribuinte, tá? Temos alguns posicionamentos de alguns estados, e aqui eu trago aqui a referência a 4 estados em específico. O primeiro deles, é claro, não posso deixar de mencionar São Paulo. No estado de São Paulo, gente, o procedimento para que ocorra o ressarcimento do ICMS, ele está previsto na portaria CAT, número 42 de 2018. Basicamente, para que você possa entender o que essa portaria traz, ela trata sobre o sistema de apuração do complemento e o ressarcimento do ICMS que é retido pela substituição tributária ou antecipada. Então, esse referido sistema, ele pode ser acessado pelos contribuintes mediante o que eu falei anteriormente, certificação digital, aí vai ter lá a mensagem para comunicação eletrônica,
tem a consulta da situação do processamento de arquivos digitais, e aí a consulta à conta corrente do controle de ressarcimento. Então, quando a gente fala sobre arquivo digital, ele vai ser submetido a 2 fases de validação, tá? A primeira, a gente fala que é uma pré-validação, ela deve sempre ser realizada pelo estabelecimento que está requerente, que é aquele requerente antes do envio do arquivo para a Secretaria de Fazenda de São Paulo, tá? O que isso significa? Significa que o arquivo ele vai ser passado por um programa que vai validar, a fim de aferir ali a consistência do layout daquele arquivo. E uma segunda fase da validação é justamente a pós-validação, que é realizada pela própria Secretaria de Fazenda, tá? Uma outra situação que eu trago aqui para vocês é sobre o estado de Minas Gerais. A legislação mineira, ela prevê a restituição do ICMS-ST no caso da operação por valor inferior ao presumido, pela forma do abatimento do imposto devido pelo contribuinte, tá? Então, esse abatimento, ele se faz necessária a geração e manutenção do arquivo eletrônico pelos contribuintes. Então, fiquem atentos à questão do SPED. Por quê? Porque é através de um arquivo digital com layout que ele vai ser publicado pela própria Secretaria de Fazenda. Esses arquivos, eles devem ser transmitidos até o dia 25 do mês subsequente. Então, só para que você possa entender como funciona, no período de referência, o contribuinte ele deve emitir nota fiscal eletrônica com a natureza de operação restituição de ICMS-ST aspecto quantitativo, usar o CFOP 1603 e na informação, no campo da informação, informar o valor a restituir do ICMS-ST, que a gente fala que é no campo dos dados do produto, tá? Essa nota fiscal ela deve ser escriturada na EFD, ICMS e IPI. Então, já fiquem atentos a essa questão, já aciona o setor fiscal da sua empresa para que ocorra essas instruções que eu estou passando aqui para vocês. No estado do Rio Grande do Sul, os contribuintes eles devem elaborar uma relação com a discriminação das operações que são realizadas com as mercadorias, que sempre dão ensejo ao valor a ser restituído de ICMS. Então, é sempre observar o número, o emitente das respectivas notas fiscais de aquisição e qualquer outro elemento que é pertinente à apuração do crédito. Então, mais precisamente, o contribuinte do Rio Grande do Sul, ele deve emitir uma nota fiscal específica relativa à restituição do ICMS-ST, informando no campo da informação crédito fiscal adjudicado nos termos do Regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul de 97, livro 3º, artigo 23 do Regulamento do ICMS. É claro que eu preciso destacar aqui para vocês que essa nota fiscal ela deve ser registrada na EFD, tá? Agora, em relação ao estado de Pernambuco, no Pernambuco, o procedimento da restituição do ICMS-ST, ele vai se dar por meio de um pedido que ele é formulado pelo contribuinte. Então, o contribuinte no Pernambuco, ele vai realizar um procedimento fiscal, onde ele vai solicitar a restituição, preenchendo um formulário e anexando uma planilha. Nessa planilha, ela vai precisar ter a relação de todos os documentos fiscais que são relativos às operações de entrada e saída daquele período e todos os valores requeridos, tá? Na legislação pernambucana, ela prevê o prazo de 90 dias para análise desse pedido. Então, a gente está diante aqui de um processo administrativo. Então, no Pernambuco, para você realizar a restituição do ICMS-ST, é claro que precisa da entrada ali no processo administrativo fiscal. Caso não haja análise nesse período, nesse prazo, o contribuinte ele pode se creditar do valor objeto do pedido em sua escrita fiscal. Então, fiquem atentos aí, já comuniquem o setor fiscal para analisar a questão desse prazo, tá?
E nesse caso, quando não há uma homologação tácita desses créditos, ainda fica sujeito a uma análise por parte do fisco. Então, atenção, advogados tributaristas no estado de Pernambuco. No estado do Amazonas, e aqui eu finalizo falando aqui do nosso Amazonas. Aqui tem uma previsão do pedido eletrônico de ressarcimento, tá? Ele é feito através do próprio sistema de ressarcimento eletrônico. O arquivo ele é enviado, ele é denominado como complemento e ressarcimento pela diferença da base de ICMS-ST. Quando é que isso ocorre? Na nossa legislação amazonense, está condicionada à admissibilidade do pedido. Então, é claro, aqui a gente faz um processo administrativo fiscal também, só que através de um sistema específico de ressarcimento eletrônico, tá? Aqui é tudo informatizado. Então, condicionando aí uma admissibilidade do pedido, tá? A uma completa informação. E essa informação, é claro, vai estar através da EFD ICMS IPI, nos seguintes registros. O registro H005, que trata sobre totais de inventário, e H010, que trata sobre o inventário. E ele vai, é claro, discriminar todos os produtos em estoque até o final do período. Um outro registro que deve ser observado é o registro I300, tá? 300, que trata sobre a movimentação diária de combustíveis, e outros, é claro, aplicáveis aos comerciantes varejistas de combustíveis, tá? Após a análise do pedido, o contribuinte amazonense ele poderá ser intimado a sanear o processo, tá? Toda vez que ocorre eventual irregularidade ou até mesmo dúvidas do auditor, ou terá deferido seu crédito. E quando for deferido o crédito, ele pode utilizar na forma do que especifica o parágrafo 2º do artigo 372, tá? Do regulamento do ICMS Amazonas. Então, já fica a dica relacionada aos procedimentos fiscais destes estados. E quando a gente fala sobre ressarcimento de ICMS, substituição tributária, sempre fiquem atentos. É importante que as pessoas jurídicas que laboram diariamente com produtos inerentes ao ICMS substituição tributária progressiva, que é aquela que ocorre para frente, né, que fiquem atentos a todas as regulamentações e todos os procedimentos que estão sendo instituídos por cada estado. Por quê? Porque isso pode mudar em relação a decisões jurídicas dos tribunais. Então, já fica a dica, principalmente ligadas à aplicabilidade ou não do artigo 166 do CTN. E caso ocorra qualquer dúvida, não deixem de consultar o advogado tributarista para que ele possa sanar as informações devidas ou até mesmo judicializar outras questões inerentes ali ao ressarcimento do ICMS substituição tributária. Então é isso. Eu espero ter sanado todas as suas dúvidas relacionadas à restituição do ICMS-ST, tá? E surgindo outras dúvidas, não deixe de interagir conosco através das nossas redes sociais e o nosso blog, rcaiadofiscal.com. É isso. Eu te encontro no próximo episódio. Tchau!